E aí pessoal, beleza? Aqui é o professor Hugo, professor da disciplina de Relatividade, Física Nuclear e Cosmologia. Essa é a nossa aula 1 da unidade 4. A gente vai falar de decaimento radioativo, radiação alfa e radiação beta, basicamente. Para isso, vamos falar da propriedade dos núcleos e terminologia, decaimento radioativo, como eu havia dito, decaimento alfa e decaimento beta. Vou fazer alguns exemplos aqui também sobre o assunto. Então, primeiro aqui eu queria mostrar para vocês uma tabelinha dos nuclídeos. Nuclídeo é quando a gente pega um elemento e coloca suas propriedades. Então, a gente está trabalhando com um nuclídeo. Pessoal, hidrogênio, número atômico, número de nêutrons, número de massa, meia-vida, massa unitária, o spin, energia de ligação. Então, isso aqui a gente tem para todos os elementos. O lítio, fósforo, estanho, todos os elementos da tabela periódica a gente poderia colocar aqui numa tabela e ter essas informações dele aqui, para a gente tratar de algum assunto de decaimento, de emissão de partículas, seja qual for o assunto nessa área. Então, vejam só, o núcleo do átomo, o que tem dentro dele? Tem prótons e nêutrons. Então, aqui é importante a gente conhecer um pouco da terminologia, da nomenclatura, para a gente poder trabalhar com emissões de radiação alfa e radiação beta, por enquanto. Então, a equação que vai trabalhar, que vai englobar isso, é A igual a Z mais N. Então, a gente precisa saber o que é cada um desses termos. O A, número de massa. O Z, vejam só, o Z é o número de prótons, que também é um número atômico, aquele número que aparece lá na tabela periódica, cada um tem o seu. E N é o número de nêutrons. Então, um breve exemplo aqui, o ouro. Tem número de massa 197 e o número atômico dele é 79. Se eu perguntasse quantos nêutrons tem esse nuclídeo ouro aqui, aplico a formulação, vejam só. A igual a Z mais N, o A é o que está aqui acima e à direita, 197. O Z, número atômico 79 mais N, chego à conclusão, fazendo o cálculo, que ele tem 118 nêutrons no seu núcleo. E assim, todo elemento, por si só, o que acontece? Ele emite algum tipo de radiação, que vai fazendo com que os seus núcleos radiativos vão diminuindo ao longo do tempo. E isso é dado em função do decaimento radioativo, que é uma função exponencial. Como que isso funciona? Vejam só, N é o número de nuclídeos radioativos que vai ter depois de algum tempo. N0 é aquele número de nuclídeos que ele tinha no instante que começou a contagem. E é o número de Euler. Lambda, vejam só. Lambda é a característica de cada elemento. Cada um tem o seu, tem a sua característica. É a constante de desintegração. Uns vão ter valores maiores, vão se desintegrar, vão emitir partículas mais fácil, outros mais difícil. E o T é o tempo que eu estou contando. Quanto tempo eu quero saber, quanto tempo se passou para eu saber a quantidade de núcleos radioativos ainda tem em um determinado elemento. Então, por exemplo, aqui, trabalhando com a terminologia, número de massa, número de prótons, número de nêutrons. O isótopo do tório, ele libera uma partícula alfa e o elemento rádio. Aqui, a ideia é determinar, a gente descobriu o valor de X e o valor de Y. X, vejam só, é o número atômico. Esse número atômico aqui necessariamente não vai mudar. Ele precisa ser a composição dos demais no que aquilo virou. 88 mais 2, 90. Vejam só, o X, que é o número atômico do tório, vale 90. Beleza. Para eu calcular o Y, número de massa. Aqui em cima o número de massa. Se o tório tinha 238, e a partícula alfa, vou ver daqui a pouco, ela tem massa 4, quanto que tem que ter o rádio aqui, o Y? Vejam só, Y necessariamente precisa ter 238 menos 4, precisa ter 234, é o número de massa desse elemento, a massa desse elemento do rádio. Então, muita atenção na hora de aplicar essas definições, esses conceitos, para que não haja nenhum tipo de confusão. Então, falando do decaimento alfa, um núcleo, quando ele sofre um decaimento alfa, ele vai transformar-se em um núcleo diferente, emitindo uma partícula alfa, que é um núcleo de hélio 4.
tem 4 unidades de massa e ele é composto por 2 prótons e 2 nêutrons. Um exemplo muito comum aqui é o urânio, que se decompõe no tório mais o hélio, né, com suas 4 unidades de massa aqui para fechar as 238, né, do inicial. Um exemplo é quando o isótopo do bismuto emite uma partícula alfa, ele vai perder o quê? 4 unidades de massa. E para a gente determinar aqui quantos nêutrons ele tem, a gente vai voltar lá na terminologia do A igual a Z mais N. Vejam só, número de massa dele, 210, e número Z dele, número atômico, número de prótons, 81. Então, se eu fizer 210 menos 81, eu chego em 129, que é o número de nêutrons desse elemento, certo? Continuando, um exemplo aqui. Quais partículas são emitidas nessa sequência aqui? Então vejam só, daqui para cá, 4 unidades de massa, 4 unidades de massa, 4 unidades de massa e a massa se manteve e o número atômico aumentou. Então vejam só, a gente acabou de ver que uma partícula alfa, ela tem 4 unidades de massa, 2 prótons e 2 nêutrons. Então daqui para cá, alfa, daqui para cá, alfa e daqui para cá, alfa. Aqui quando manteve, já adianto, que houve emissão de uma partícula beta, que é um elétron, faz com que o número atômico eleve 1. Vejam só, elevou 1. Então, a minha resposta para esse exercício, alfa, alfa, alfa e beta, em função do que a gente viu sobre decaimento e emissão de partículas. Como falei anteriormente, vejam só, quando acontece uma emissão de partícula beta, é um elétron, o elétron tem carga negativa. Então, isso faz com que, para onde ela for, o número atômico vai subir 1, que é esse elétronzinho aqui. Olha só, aqui tem um exemplo da aplicação da energia nuclear no Brasil, nos seus estudos na medicina. O fósforo 32, ele sofre a emissão de uma partícula beta para virar o radioisótopo enxofre 32. Qual o tipo de partícula? Então a gente acabou de ver que é a partícula beta. Por quê? O número atômico do fósforo é 15 e o número atômico do enxofre é 16, ou seja, subiu 1, então quer dizer que houve emissão de uma partícula beta. Então é isso que vocês devem estar atentos e prestar atenção. Para finalizar, ainda sobre o assunto do decaimento beta, o iodo, número atômico 53, tem um átomo de massa 131. Então ele sofre a emissão de uma partícula beta, né? O que ele vai virar? Um elemento X, não vamos entrar nesse mérito por enquanto. Então, aí vocês têm que lembrar que uma partícula beta é um elétron que faz com que se transforme num elemento que se mantém o número de massa, só que o número atômico sobe 1. Então vejam só, o número de massa se mantém e o número atômico aumentou 1. Certo, pessoal? Então só para recapitular, partículas alfa, 4 unidades de massa, número atômico diminui 2. E decaimento beta, massa se mantém, número atômico se eleva em 1. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Muito obrigado e até a próxima aula. Valeu!